Diante do frio em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, agasalhou-se uma quentinha hipocrisia ao dizer que um grande inimigo do meio ambiente é a pobreza e que pessoas o destroem porque estão com fome. A declaração foi dada à nata global reunida no Fórum Econômico Mundial na manhã desta terça-feira. Faltou Guedes dizer quem alimenta a fome, pois se a pobreza é causa, também é consequência. Não nasce de geração espontânea. Dos indígenas que são expulsos de suas terras e incham favelas de cidades, como as de Dourados, no Mato Grosso do Sul, aos miseráveis que ocupam e poluem áreas de mananciais nas grandes cidades, como São Paulo, por falta de alternativa de moradia, há sim uma relação entre pobreza e danos ao meio ambiente. Mas em praticamente todos os casos, isso também é explicado pela ausência do Estado em garantir qualidade de vida através da efetivação de direitos, através de políticas públicas. Ausência não, presença seletiva, pois os mais ricos sempre contaram com a proteção do Estado brasileiro. Durante a crise econômica, por exemplo, enquanto os ricos foram protegidos, mantiveram seus ganhos, mantiveram seus patrimônios, multiplicaram o patrimônio, a extrema pobreza atingiu 13,5 milhões de brasileiros em 2018, ou seja, 6,5% da população, de acordo com números do IBGE. O número subiu desde 2012, quando era 5,8%. O Instituto afirma que para reverter isso são necessárias políticas a fim de reduzir a vulnerabilidade social e criar empregos de qualidade. O ministro Guedes, contudo, acredita que a saída virá apenas com um ajuste fiscal duro, o que reduz os investimentos públicos. Isso é música para o ouvido de Davos, mas ruído estridente para quem tem à sua frente um prato vazio. A falta de atualização do Bolsa Família, o fim da política de aumentos reais do salário mínimo, a retirada de salvaguardas e proteções aos trabalhadores através das mini-reformas que vêm sendo defendidas pelo governo, a taxação do seguro-desemprego para ajudar a patrões a contratarem jovens, tudo isso contribui para o aumento da vulnerabilidade social e da pobreza. Vale lembrar que o ministro Paulo Guedes foi defensor árduo da proposta de aumentar a quantidade de anos que um trabalhador rural precisaria contribuir para se aposentar e a idade mínima que um idoso em situação de miséria deveria esperar para receber um salário mínimo através do benefício de prestação continuada. Propostas que gerariam mais pobreza e só não passaram por conta de pressão da sociedade junto ao Congresso Nacional. Essa pobreza está diretamente relacionada ao modelo de desenvolvimento predatório que adotamos também, modelo que não conseguimos mudar desde a ditadura militar e para o qual o ministro bate palmas. Afinal, crescer é a meta, não importando quantos fiquem pelo caminho, como num tabuleiro de xadrez em que peões são dispensáveis. É impossível não se politizar a questão da fome por uma razão simples. Ela, ao menos no Brasil, é fruto de decisões políticas e econômicas. Decisões que mantêm a concentração de riqueza, de terra para plantar e de acesso aos alimentos nas mãos dos mais ricos, por exemplo. Enquanto que para a grande massa de esfarrapados só resta rezar, o que inclusive é um excelente negócio para a parte da bancada do fundamentalismo religioso aliada de Bolsonaro. Uma parte da população acaba sendo obrigada a poluir ou desmatar para sobreviver. Mas se tivesse estrutura e apoio financeiro, produziriam e preservariam o meio ambiente. Aliás, as maiores taxas de preservação estão exatamente em territórios indígenas e em reservas extrativistas, com as populações tradicionais e os trabalhadores rurais cuidando dos recursos e não nos latifúndios. Bolsonaro está rifando a qualidade de vida desta e das futuras gerações com seu comportamento predatório com relação ao meio ambiente. Para tanto, menospreza a ciência, enfraquece a fiscalização do IBAMA, difama populações tradicionais, abraça o naco anacrônico do agronegócio e deixa claro que combate a crimes ambientais deixou de ser prioridade, enquanto apoia mudanças na legislação que fariam inveja à ditadura. Tudo isso aumenta a vulnerabilidade que, por sua vez, retroalimenta danos ao meio ambiente. Olha, a gente precisa construir uma opção de desenvolvimento que inclua o respeito às leis ambientais, sem chance para anistias que cria a sensação de impunidade do desmata aí, depois a gente perdoa, tá ok? Que passe pela regularização fundiária geral, confiscando as terras griladas e a realização de uma reforma agrária com a garantia de que os recursos emprestados pelos governos às pequenas propriedades, as verdadeiras responsáveis por garantir o alimento na mesa dos brasileiros, sejam suficientes.
por preservar os direitos das populações tradicionais, os assentados e de projetos extrativistas, por manter o combate ao trabalho escravo e evitar o desmonte na legislação da proteção trabalhista no Brasil. Isso faz lembrar de uma citação atribuída ao já falecido Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, que lutou contra a ditadura e sempre esteve ao lado dos mais pobres. Se falo dos famintos, todos me chamam de cristão, mas se falo das causas da fome, me chamam de comunista. Qual?